esse sábado de manhã. E uma coisa que, quando eu fiz uma pregação sobre o sábado, uma coisa que a Simone também, eu não sei se foi na ministração da palavra, do louvor, ela disse do sábado, que o sábado é um dia muito especial. Porque esse dia Deus santificou. E nesse dia em especial, quando fala de Deus, a relação de Deus, o sábado fala que Ele é o Deus que santifica. Existe um dia que Ele santificou. E os outros lá, segunda, terça, Ele não santificou? Não, a palavra de Deus diz que Ele disse que o sábado Ele tinha santificado. Então esse dia Ele é puro e Ele é santo. E tem uma obra especial que Deus quer fazer nesse dia, que é a nossa purificação. E nos outros dias Ele não faz? Faz. Mas em especial nesse dia. Por que em especial nesse dia? Porque é um dia que Ele separou para que nós tivéssemos a nossa mente totalmente voltada para Ele. Então, quando nós estamos totalmente voltados para as coisas do Senhor, pensando nas coisas do Senhor, buscando o Senhor, Ele pode revelar os defeitos do nosso caráter. Então, em especial nesse dia, ocorre muito mais facilmente a santificação pelo Deus que santifica num dia santo, num dia consagrado, num dia puro que Ele determinou. Nos outros dias, como tem o trabalho, né, as coisas que nós fazemos, há um compartilhar entre essas duas coisas, entre Deus e as nossas coisas, fica mais difícil. Então, sabem disso. Tem dia que muita gente aqui levanta sem trabalhar, sem orar, vai trabalhar, no meio do trabalho começa a orar, ou ao longo do dia, quando as coisas vão acontecendo, chama o Senhor à sua presença. Mas é diferente de estar passando um tempo em especial sem nenhuma luta com os nossos olhos, os nossos ouvidos, com a cabeça abaixada, em sinal de humilhação na presença do Senhor, onde só importa a presença dEle. E esse dia é um dia que Ele separou, porque é um dia que Ele fala, olha, esse dia eu vou falar intensamente com vocês. Esse dia, se vocês me obedecerem, não permitir que a mente vague por outras coisas, porque o inimigo é astuto, e ele, tanto os ministros do Senhor quanto os ministros do diabo, têm o mesmo poder, ministrar na nossa mente, no nosso coração. Mas se nós impedirmos que Satanás ministre na nossa mente, no nosso coração, todo o nosso pensamento e nosso coração vai ter entregue cativo ao Senhor. E aí Ele pode fazer essa obra de santificação, que é o que Ele quer operar a cada sábado nas nossas vidas de forma intensa. E eu tenho conversado com alguns irmãos, e aí através dessas conversas, Deus vai me mostrando as necessidades do seu povo. Ele escancara a coisa de uma forma muito clara para mim, eu consigo avaliar a necessidade que a igreja tem pelas coisas que o Senhor expõe aos meus olhos. E uma das perguntas que o Senhor quer fazer para a igreja nessa manhã, na verdade nós vamos começar com ela, é o que Deus espera de mim. Nessas conversas que eu tenho tido com o pessoal, com as dificuldades, cada uma numa área, eu percebo uma grande dificuldade de se humilhar no altar do Senhor. O povo não sabe se humilhar. Não sabe se colocar, na verdade não sabe o que significa humilhar-se. Porque a gente acha que essa humilhação é conforme os nossos padrões, conforme a nossa condição intelectual, o que eu acho, o que cabe, o que eu permito. E Deus diz que humilhação é muito mais do que a minha mente racional ou o que eu possa permitir que Ele faça. E quando você se coloca na presença de Deus e fala, Senhor, eu estou aqui para me humilhar, irmãos, se prepara, porque Deus vai te humilhar. Sabe como isso acontece? Ele vai expor a você uma série de circunstâncias que vão exigir de você humilhação. E na verdade o povo não entende isso. Porque quando você diz isso e começa a vir as circunstâncias, você começa a entrar num jugo desigual com o Senhor. Começa a lutar com Ele, dizendo, não, mas espera aí, quando eu orei para isso, mas o que é isso, Senhor? Olha, eu tenho te obedecido. Como o Senhor está permitindo isso? Mais ou menos parecido com as primeiras reações de Jó, quando Deus permite, através de Satanás, que ele fosse tentado e humilhado em todas as áreas da sua vida. Porque ele foi em todas, e intensamente. Isso é humilhar-se. Essa é a obra que Deus faz na minha vida e na sua. Isso é humilhar-se. É permitir
Um grande milagre de Deus na minha vida e na tua. Qual? De Deus se expor completamente às condições do meu coração e do teu coração. E isso acontece através de circunstâncias muito difíceis, quase que insuportáveis. E sabe o que o povo dele faz? Não quer não. Luta com Deus, não como Jacó lutou, mas luta contra Deus, não com Deus, junto com Deus, para vencer, para ser vitorioso. E questiona Deus. E aí não pode haver vitória no meio do seu povo. Porque onde não há humilhação, da forma determinada com que Deus quer aplicá-la na tua vida, não é do jeito que você quer. Deus, olha, eu aceito se humilhar. Mas é Deus que vai fazer do jeito dele, na medida que você possa suportar e na medida que seja eficaz a você. Não é como eu quero ser humilhado, ou nem os padrões que eu tenho do que seja uma humilhação. Quantas coisas feias eu tenho visto. Pais que não se humilham diante dos seus filhos, filhos que não se humilham diante dos seus pais, irmão que não se humilha diante do outro irmão. Sempre assim, porque o diabo enche a cabeça. Ah, mas se eu fizer isso, o que o fulano vai pensar? Querido, isso não é humilhação. Eu não tenho que me preocupar com os resultados daquilo que Deus pede para que eu faça. Os resultados é com Deus. Eu só preciso obedecer na medida, na intensidade, na largura e na extensão do que Ele quer fazer na minha vida. O resto, se vai, se não vai, se vai entender, se não vai entender, se vai me julgar, se vai se rebelar, não é comigo, não é com você. E a igreja não sabe fazer isso. Coloca padrões de humilhação diante do altar do Senhor, estabelece limites ao Senhor, e quando Deus quer ir além, porque nisso está a tua salvação, rejeita todo o tratamento do Senhor. Então a pergunta: o que Deus espera de mim? Uma oferta voluntária de humilhação. Isso tem que ser voluntário, irmãos. Eu tenho que me dispor. Deus não vai obrigar a ninguém a se humilhar diante do altar dele. Ele não seria um Deus de amor. Ele é um pai que instrui o seu filho no caminho que ele deve andar. Mas ele não obriga. E se você não se dispuser a essa humilhação que Deus tem pedido para a igreja, porque ele tem falado de confiança, de arrependimento, só que todas essas duas coisas estão ligadas à humilhação. Porque é quando eu me permito ser humilhada por Deus, no padrão, na intensidade, na largura, na extensão, na profundidade, é que começo a ver e entender o meu caráter, os defeitos de caráter. E aí, nessa medida, nessa proporção, Deus começa a trabalhar comigo o arrependimento. Vem primeiro o confessar. Não confessar é uma luta, né? Porque você começa a querer justificar. Já é uma batalha grande. Mas a partir do momento que você permite que o Espírito de Cristo te convença do teu pecado, que nós estamos num tempo de juízo, aí você, permitindo todas essas coisas, pode acontecer o arrependimento. E com o arrependimento vem o carimbo de perdão. Só que esse perdão, ele é, nesse momento, condicional. Ou seja, ele depende do teu modo de agir, das condições com que você vai andar dali para frente. Haverá um tempo de prova, de avaliação, se você não se arrependeu de se arrepender. E a partir de um tempo de prova, firmar o seu caráter naquele aspecto, naquela situação, naquela área da sua vida, então vai ser que você receba o carimbo do perdão incondicional. Aquilo não é mais. Mas para que todas essas coisas aconteçam, é necessário uma oferta voluntária de humilhação. Em que padrão? No do Senhor. E aí você pode se preparar porque a casa vai cair. Porque toda vez que eu chego com essa disposição no altar do Senhor, a casa cai na minha cabeça. E o Senhor coloca, me expõe através de Cristo a perfeição do caráter do seu filho, expõe a impureza do meu caráter. Então, a condição com que a igreja tem chegado no altar do Senhor é muito diferente da que ele espera. Por isso não está vendo o perdão dos pecados.
chamados, nem de forma condicional e nem incondicional. E um caminhar lento. As minhas orações ao Senhor começaram a mudar um pouquinho. Eu tenho rogado muito pelos 144 mil, pela obra que Deus está fazendo com 144 mil no mundo. Pedindo assim, Senhor, que não haja mais troca daqueles que estão sendo chamados. Se a gente contar de 2 anos para cá, que mais ou menos que eu acho, que a gente tenha aprendido sobre o propósito de Deus na minha vida e na tua vida, o propósito de Deus nessa igreja, quantos foram chamados e já foram colocados para fora. E eu falei, Senhor, eu não aguento mais isso. O Senhor estava esperando essa minha oração. Eu clamo a Ti não só pela Igreja Amor de Cristo, mas pela obra que está operando o Espírito de Cristo nos 144 mil no mundo. Você já orou por isso? Irmãos, os 144 mil oram pelos 144 mil. Não pode haver mudanças constantes o tempo inteiro das pessoas que são chamadas. Senão, irmão, a gente não anda, não sai do lugar e as coisas estão ficando intensas. Cada vez mais difícil viver aqui. E se está mais difícil viver aqui, mais facilidade mais lutas nós vamos ter contra o pecado. Nós temos que desejar a volta de Cristo. E quando eu disser assim, Maranata, hora vem, Senhor Jesus, eu creio na sua vida, eu tenho que entender o seguinte, se você está declarando isso, você está declarando, eu desejo que a obra de Cristo se complete rapidamente na minha vida. E aí não tem outro meio disso acontecer, senão por meio de uma oferta voluntária de humilhação no altar do Senhor. Deixa Ele fazer essa obra na visão que Ele tem, a teu respeito, aonde Ele precisa alcançar, para que você seja parte desse povo, dessa tropa de elite, para que você não seja lançado fora. Não estou orando só pela Igreja de Amor de Cristo, estou orando pelos 144 mil no mundo. Eles precisam estar preparados, os ventos estão parados, os anjos estão retendo os ventos, porque eles não estão prontos. E nós temos que orar para que nós nos aprontemos logo. Temos que sair dos pecados conhecidos. Deixa Deus aprontar um terremoto, como a Simone disse, que foi sábado passado. Terremoto destrói tudo, põe tudo fora do lugar. É necessário uma obra de reconstrução do templo, como foi pregado na quarta, dos muros, intensa, e isso exige comunhão entre os irmãos. Um texto muito conhecido é o de 2 Coríntios, não é Crônicas, faltou um F, 7,14, que diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, nós já sabemos que o nome do Senhor são os 10 mandamentos, e o grande conflito, o conflito final é o sábado do Senhor. Se esse povo que chama pelo meu nome conhece, sabe me chamar, se humilhar é a coisa mais importante que Deus quer que nós façamos nesse tempo. Porque Deus resiste aos soberbos. Quantas pessoas vão no altar do Senhor, e hoje eu orando de manhã percebi eu fazendo isso a respeito do louvor, porque eu não estou satisfeito com as coisas que Deus tem me dado, eu quero muito mais. E eu falando, Senhor, se o Senhor está vendo esse desejo de cantar, de aprimorar minha voz como algo que é orgulho, e por isso o Senhor não permite, para que eu não saia da tua presença, amém, mas eu queria tanto. Mas se precisar me envergonhar quantas vezes forem necessárias dentro da igreja, para que eu não tenha orgulho, e tem que ser do seu modo, eu espero que eu cresça aos teus olhos, amém. E aí, acho que foi semana passada, não sei, um dia que eu ministrei o louvor, acho que foi uma quarta-feira, que o louvor não tinha ensaiado uma música, só ensaiei eu e o Saulo, que chama Verei Jesus. Eu escutei a moça cantando e eu falei, eu quero fazer igualzinho. Ensaiei em casa. Mas pensa numa coisa que ficou linda. Chegou na igreja e eu falei, não, eu e o Saulo a gente ensaiou. Pensa numa coisa que saiu sem a graça do Senhor. 2 vezes eu tentei cantar na igreja, uma estava ali no fundo, outra que eu estava aqui na frente. E eu chorei. E o Senhor, eu estou te protegendo.
Porque quando eu fui subir, desafinou a voz. Gente, ficou horrível. Talvez vocês não tenham percebido, também pouco me importa isso. Mas eu falei, se é para tratar, trata. Mas se é para eu perseverar em busca desse dom, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Eu quero. Desde que eu não me perca no que eu estou recebendo. Se for para perder a minha comunhão com o Senhor, adquirir uma voz, um louvor pleno, sem a tua presença, prefiro não ter. Deixa o povo rir, deixa eu chorar, mas não me dá não. E as orações é sempre justificando. Podia ter ido eu lá no altar, assim, por que o Senhor fez aquilo comigo? Eu ensaiei, eu me doei, eu busquei. É que talvez isso para você seja uma coisa bem ridícula, mas para mim não é. Cada um tem um ponto, uma busca, um desejo com o Senhor. E para mim isso não é ridículo. Eu acho que o louvor tem que ser oferecido na minha cabeça com relação ao louvor mudou completamente. Tem que ser oferecido na excelência ao Senhor. E eu busco a excelência. E se ele achar que a excelência é aqui onde eu estou, porque se sair disso daqui eu vou pirar, então não me dá não. De que forma o povo tem se humilhado? Justificando. Até chora, até clama, mas não entende o que é humilhação. Humilhação é Deus assim, acabar com a tua reputação perante você mesmo e perante quem ele quiser. E você disser para ele assim, amém, Senhor, isso é necessário para a minha conversão, para as minhas vestes serem limpas? Amém. Pode fazer. Hoje nós vamos cantar um monte de música nova, uma em especial, de novo. Eu ensaiei milhões de vezes, queria fazer um monte de arranjo. Eu falei, Senhor, o Senhor que sabe, se o Senhor não quiser dar certo, se não é para isso, me faça entender. Pode tornar isso audível às pessoas, mostra a minha desafinação, mostra tudo que está errado, não me importa, mas me trata desde que eu não fique longe da tua presença. Mas eu vou ver assim, Senhor, olha, Senhor, mas o que os outros vão pensar? Ai, Senhor, e o que o fulano, se ficar sabendo, vai pensar? Irmãos, isso não é humilhação. Humilhação é você estar pouco se lixando do que os outros vão pensar e assim, muito atento com a obra que Deus vai fazer e pensando assim, Senhor, pode fazer o que for, desde que o Senhor não se afaste de mim. Essa é a oferta voluntária de humilhação. E aí eu não sei quais são as áreas que Deus quer ir profundamente com você. Cada um é um. O que está faltando? Humilhar, orar e buscar a face, não as mãos do Senhor. Se houver reservas na hora da humilhação, aí Senhor, você pode fazer isso. Aí, mas não faz assim, não deixa a pessoa perceber, não. Ai, Senhor, isso não é humilhação, condição para o Senhor, irmão, estamos falando com Deus. Deus é o Deus Todo-Poderoso. Como é que um ser como nós podemos colocar limites na ação de Deus na minha vida e na sua? Ou questionar os seus atos? Isso é uma loucura, é uma insanidade. Fala, faz logo, Senhor, faz logo, passa logo, vai passar logo, Cris, vai a outra. Vamos logo, Senhor, pode fazer. Lógico que você vai chorar, lógico que você vai desesperar. Lógico, é uma coisa terrível, é uma aflição terrível. É terrível, é uma humilhação terrível, mas o Senhor sempre coloca os seus anjos para nos servir nesses momentos. Jesus, quando estava no deserto da humilhação, a maior obra de Jesus, se humilhar. Como assim? Se tornou homem. Largou o poder que ele tinha, coisas que a gente nem faz ideia, se humilhou no grau mais baixo de se tornar um ser como eu e você, uma terra caída. Depois ele estava no deserto da tentação, o diabo lá tentando ele, e ele se humilhando, não vou comer, não vou podendo fazer. Na cruz, ele é Deus, ele é Jesus, coisa nenhuma, filho de Deus, coisa nenhuma. Se ele fosse, quando que eles falavam? Desce daí, você não é filho de Deus. Então salva-te a ti mesmo. Não pôde fazer por amor a nós. Humilhação. Cuspiam na cara dele, humilhação. Humilhado o tempo inteiro, mas nós não. No Getsemane, suou gotas de sangue e disse, pai, em outras palavras, ele disse assim, pai, eu não quero fazer isso. Se o Senhor puder me liberar disso, dessa morte, do que eu vou passar daqui a pouco, começar a passar daqui, me libera. Mas não seja o que eu quero, mas o que tu queres, a humilhação, no grau
profundidade, na largura que é necessário para esse povo se salvar. E é isso que eu e você temos que entender, o grau de humilhação, aonde nós devemos chegar, e onde Deus deve nos colocar para que haja salvação na nossa vida, para que através da nossa vida como tropa de elite chegue e alcance outros lugares. Deixa Deus fazer. Tem que soar gotas de sangue. Mas o povo se humilha com reservas. Não alcança. Não pode alcançar o favor, a santificação. Se converter dos seus maus caminhos. Então, qual foi a primeira palavra do versículo? É o começo de tudo. Quando você estiver com essa disposição no teu coração, então você vai orar do jeito necessário. E aí você não vai buscar as mãos do Senhor que Ele pode fazer por você, mas você vai estar preocupado com a presença dEle na sua vida, buscar a face. Aí você vai se converter dos seus maus caminhos. Então, só depois desse processo Ele vai ouvir você do céu. Perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. Quando diz terra, significa, quando eu estava estudando isso aí, o Senhor falou assim, a terra você pode colocar como família. Porque eu creio aqui que dentro da igreja o que a gente mais deseja é que a nossa família em primeiro lugar seja curada. Ou não? Eu sim. E depois eu desejo, particularmente, cada um de vocês, mas o primeiro lugar é a minha família. Isso é algo que é abominação a Deus, vai estar errado? Claro que não. Isso é o nosso primeiro ministério, é a fonte dos milagres de Deus, é a família. É onde Ele mostra que você está apto. Se você está bem dentro do seu lar, Ele fala apto para sair e pregar lá fora. Sarar a sua família. As famílias estão doentes. Estão doentes porque não há posicionamento de pai e mãe frente ao Senhor. É ao Senhor. Para que Ele mostre em você. Porque Ele diz... Se os pais são obedientes, estão de acordo com a minha vontade, as bênçãos alcançam a sua geração. Até 1000 gerações daquele que obedece. Eu falo para o Senhor é tão maravilhoso. O Senhor fala que abençoa até 1000 gerações daqueles que te obedecem. Eu estou pedindo só a minha primeira. Por que eu estou pedindo só a primeira, João Vitor e Ana Laura? Porque eu sei que nós estamos vivendo o tempo do fim. Não vai ter tempo. Geração de João só se eles forem precoces e fizer coisas erradas. Em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Nem com os meus filhos, nem com o de vocês. E eu falo, Senhor, estou pedindo, o Senhor disse 1000, eu quero só a primeira, a minha. O Senhor me tirou de um lamaçal, de uma Babilônia, me trouxe para o deserto, está me ensinando, está provando meu coração, tem me submetido ao Senhor, então eu reivindico a tua promessa na vida dos meus filhos. Sara a minha terra, a minha família, aquilo que diz respeito diretamente a mim. Minha terra, meu gado, meus bois, meus filhos. Sara. Mas antes de ter autoridade para falar, reivindicar algo de Deus, uma promessa, você tem que ter uma condição espiritual de obediência, sem reservas. Êxodo 10:3 diz assim: assim foram Moisés e Arão a Faraó e disseram-lhe, assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando recusas humilhar-te diante de mim? É a mesma coisa que acontece. Isso aqui, Deus está usando o Moisés para falar para os faraós. Até quando? Até quando vocês vão se recusar a se humilhar diante de Deus? Não é da forma como vocês acham. É na proporção da inteligência, da perfeição e da santidade de Deus. Dói muito. Assim como doeu com Jesus. Suou gotas de sangue contra o pecado. No momento do Getsemane, aquela oração de dizer, Pai, aparta-te de mim esse cálice, era uma oração que falava, Deus, eu não quero cumprir os teus propósitos, Pai. Isso era uma oração contra a vontade do Pai. Jesus estava lutando. Muitas vezes eu fiz essa oração, Deus, eu não quero fazer isso. Mas não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer, e derrama poder para cumprir.
porque eu não quero. O que você não quer fazer? Não tem problema, diz para ele. Só que diz assim, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. E sofra gotas de sangue contra o pecado. Essa é a palavra de Deus para a igreja. E é para a igreja, não é para o fulano, que veio, para todo mundo que está aqui. Eu recebi em primeiro lugar. Sabe Deus o que Ele vai fazer no louvor com a minha voz hoje? Eu quero fazer coisas que vão além do que eu consigo fazer. Eu não sei se Deus vai me humilhar e falar assim, não, ainda não, quieta. Amém. Senhor, isso é para que eu me mantenha na tua presença? Sim, amém. Levítico 23, 29 diz assim, porque toda alma que naquele mesmo dia não se humilhar, afligir, será extirpada do seu povo. Levítico 23, 29 fala da festa da expiação. Nós estudamos naquela pregação do sábado, vocês lembram? A festa da expiação era a confirmação de que os seus pecados tinham sido confirmados. O seu arrependimento, o seu pecado, vocês tinham se arrependido, confessado, e Deus tinha aceitado como verdade. Então eles eram confirmados, o perdão era confirmado. Mas existe um processo para chegar na festa de expiação. Qual é a nossa festa da expiação? É a volta de Cristo. Ali seremos confirmados se os nossos pecados foram verdadeiramente perdoados. Se não houve engano no meu coração, se não houve arrependimento de ter se arrependido. Mas o processo para chegar à volta de Cristo, a expiação, tem as trombetas, 10 dias. Vestidos de pano de saco, sem comer carne, era tirado os adornos, e o povo jejuava e buscava do Senhor humilhar-se. Qual é os meus pecados? Aonde estão os meus defeitos de caráter? Fala, Senhor, me revira do avesso, causa um terremoto, me põe de perto para cima, mas me salva, me santifica. Eu quero ser salvo com um propósito. Cumprir o teu propósito de 144 mil para que outras pessoas conheçam a tua verdade. Eu não estou preocupada com a minha salvação por minha causa, eu estou preocupada com a minha salvação por causa dos outros. O propósito de Deus. Se não afligir, irmãos, nós estamos vivendo o tempo das trombetas. No sentido de humilhar a carne, não no sentido de estar caindo as trombetas, tá? Estou falando de festa, não estou falando das trombetas do Apocalipse. É tempo de afligir a alma. Afligir a alma é a mesma coisa que humilhar-se. Não tem grau maior de afligir a nossa alma, senão pela humilhação das mãos do Senhor. Ai, dói, hein? E às vezes Ele expõe o nosso caráter para outros, porque o nosso grau de orgulho é tão grande que é necessário uma exposição para acabar com você, para não sobrar nada de você, para você se tornar caco, para Ele poder refazer o vaso. E aqui em Levítico 23, 29 diz, porque a alma, todo aquele que não se afligir, não se humilhar, será tirado do meio do povo de Deus. Deuteronômio 8, 2 diz assim, presta bem atenção nesse versículo. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Por que o povo foi levado ao deserto? A uma condição quase que impossível de sobrevivência. Está escrito no versículo, para quê mesmo? Você acha que o povo de Deus queria ser humilhado daquela forma? Quando eles saíram do Egito, eles acharam que eles iam passar por aquilo? Claro que não, irmãos. Por isso que quando caiu a ficha deles do que da obra que Deus estava fazendo, eles ficaram super felizes. Glória a Deus, aleluia! Ou reclamaram. Sabe o que a igreja está fazendo? A mesma coisa. Deus está fazendo a mesma coisa comigo e com você. Nos leva para o deserto para nos humilhar. Sabe o que a gente faz? Começa a murmurar. Igualzinho o povo que ele tirou lá do Egito. Teve um propósito de Deus levar o povo lá. Humilhar. Para tentar, para saber o que estava no seu. Deus humilha para saber o quê? Como é que está o teu coração? Aí eu vou te perguntar, mas peraí,
E a onipresença? E a onisciência? Que Deus sabe estar em todos os lugares ao mesmo tempo e sabe tudo antes mesmo do que vai acontecer. Não é para que Ele tenha conhecimento, mas é para que Ele possa te mostrar o conhecimento que Ele tem de você a você. Estão entendendo o que eu estou falando? São nesses momentos onde você se permite ser humilhado e as reações que você tem é o que Ele, é a oportunidade que Ele tem de mostrar o conhecimento que Ele tem de você para você. Se guardares, e ó a continuação do versículo, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os meus mandamentos ou não. Nós aprendemos a verdade presente, estamos sendo restaurados em todas as coisas, oportunidade não nos tem faltado. Oséias diz, o meu povo perece por falta de conhecimento, não porque Deus não tenha dado, mas porque eles não quiseram recebê-la e praticá-la. Lembra que a gente leu isso em Oséias? E Deus está provando o seu povo. Só que a situação é tão precária que nem se humilhar vocês permitem. São doutores a respeito de si mesmos, sabem tudo a respeito de si mesmos. Falam com veemência e confirmação daquilo que são diante de Deus. Senhor, eu não sou assim não, tive essa intenção, não fiz isso não. Olha, Senhor, isso aconteceu. Justificação. E Deus trabalha com humilhação. O único capaz de nos justificar diante de Deus é só um: Jesus Cristo. Ele pode abrir a sua boca para nos justificar. Essa autoridade não foi dada para mim e para você diante de Deus de nos justificar. Isso é uma blasfêmia. Quando Ele nos leva no deserto para nos humilhar, vai acontecer isso aqui, ó. Versículo 3, é a continuação do Deuteronômio 8:2 ao 3. Te humilhou e te deixou o quê? Tem muita gente aí com dificuldade nas finanças, passando por dificuldades, mas Deus promove isso. Vai permitir que faça fome. Aí Ele dá o sustento com maná, mas é aquilo que o povo queria? Não, o povo queria carne. Bem barreteiros. Então, quando Ele te leva para o deserto para te humilhar, Ele vai prover. Mas o que Ele quer prover, não o que você quer que Ele te dê. E essas são duas condições que vocês têm que ter na mente de vocês. Quando vocês estão se dispuserem a essa humilhação, vai começar o processo. Não peça aquilo que você deseja. Deixa Deus oferecer, te dar o sustento daquilo que Ele vê necessário para você não morrer. Então, povo, Deus deixou o povo passar fome, mas sustentou com maná, que tu não conheces, nem teus pais conheceram. Eu tenho certeza absoluta aqui que nenhum dos nossos pais conheciam a verdade que vocês estão conhecendo hoje. O alimento puro, santificado, era a representação do maná, por isso que ele era branquinho. Sabe o que representa o maná? Jesus Cristo. O pão que caiu do céu. O pão que veio do céu. Quem que é o nosso sustento? Jesus Cristo. O que Ele quer dar para mim e para você? De sustentação espiritual, material, alimentícia, roupa, Ele é que determina. A mim cabe o sim e o amém. Para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, tem propósito. Tem que entender que vai conseguir viver na fartura e na escassez. E o que vai te sustentar com vida saudável, emocional e espiritual é Jesus Cristo. Ele é o pão. Para saber que não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor, viverá o Jesus Cristo venceu 40 dias sem comer nada, sem beber. Quem sustentou? A palavra. Deus o sustentava. Ele conhecia. Ele mostrou que é possível. Por que isso não acontece comigo e com você? Porque nós não queremos. Não falta da total vontade. Falta de confiar em Deus, de se dispor de uma forma livre, sem reservas. A hora que o povo se dispuser da forma que Deus pede, milagres sucessivamente irão acontecer nas suas vidas. E você vai ver que você não precisa muito mais daquilo que você acha que você precisa.
Você vai conseguir viver na presença de Cristo tão pouco. Vai te ser totalmente... Fala aí, gente. Pouco vai ser suficiente. Suficiente. Abre a tua Bíblia aí em Hebreus 12, de 1 a 4. Tem uma separação aí, né, com o título. A gente sabe que a palavra de Deus não foi escrita assim, em pergaminhos, era um texto seguido de outro, não tinha separações. Mas eles fizeram, e eu creio que Deus permitiu, porque era abençoado. E o título aí do Hebreus 12 diz assim: perseverança no meio das provações segundo o exemplo de Cristo. Começa assim o versículo: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço, confusão e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Presta atenção no primeiro versículo, a parte que fala assim, ó: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. O que os 144 mil são? São testemunhas, são irrepreensíveis, sendo como Cristo. O título fala: perseverança no meio das provas, segundo o exemplo de... Os 144 mil são a imagem e a semelhança de Cristo, e têm o mesmo caráter de Cristo, e são irrepreensíveis, e serão usados como testemunhas. Aí o Paulo, isso aqui é tão... Isso a gente não sabia, né, que Hebreus tinha sido escrito por Paulo. E muitos dizem, o autor é desconhecido, mas aqui está tão clara a linguagem de Paulo, identifica primeiro a complexidade do texto, né? Porque Paulo escrevia de uma forma complexa, difícil de entender, Pedro dizia. Mas olha aqui, ó: e pelo pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Quem disse isso? Questão de carreira, de correr, de corramos para o alto. Assim, a figura de... É igualzinho Paulo fala. Então, quem escreveu Hebreus? Paulo. Se você começar a ler os detalhes, você vai ver que todo o perfil e o caráter de Paulo na forma de linguagem que ele usava está aqui no livro de Hebreus. É incontestável isso. Eu digo isso porque eu recebi isso do Senhor. Ouvi de outros, não falei porque eu não tinha muita convicção, mas a partir do momento que eu fui deixando... Falando, Senhor, se isso for verdade, vai mostrando, vai me identificando, vai trazendo, mostrando as palavras, a identificação de um autor e de outro. E Deus revela para aqueles que estão disponíveis e sinceros de coração. Então nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. Deus conta comigo e com você para esse propósito. Dá para sair do lugar de conforto? Dá para deixar Deus virar sua vida de perna para o ar? E confiar? E saber que Ele vai fazer, e parar de se justificar. Lembra, justificador, Cristo. Continua no versículo 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta. Ele não ficou preocupado de ser afrontado. Ele quis cumprir o propósito do Pai, ele suportou a cruz, nós temos que suportar a cruz. E a nossa cruz é ser chamado para ser 144 mil e igualzinho a Cristo. Isso é um trabalhão. O padrão que Deus vai usar para mim e para você é diferente daqueles que estão lá fora. Se você olhar lá para fora com o que Deus está fazendo com alguém que você conhece, que até de Deus ainda não encontrou a verdade presente, porque não chegou o tempo de Deus para ele, você vai se perder. A palavra de Deus fala para estes que estão rodeados de tão grande testemunho, olhando para Jesus. Versículo 3. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecados contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. 4.
Olha o que o Paulo vai falar para mim e para você no versículo 4. Ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Irmãos, humilhar-se na presença do Senhor é resistir até o sangue. Vai ver, vai! É o que Jesus fez na cruz, no Getsemane, combateu contra o pecado até o sangue. Ele disse, Pai, eu não quero cumprir isso. Se puder, aparta-te de mim esse cálice, mas não seja feito o que eu quero e o que tu queres. Você vai fazer a mesma oração. Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu me coloco aqui na tua presença em nome de Jesus. Eu preciso ser humilhado como Cristo foi. Eu preciso resistir o pecado até o sangue. Irmãos, olha a profundidade desse versículo. Eu repeti ele aqui. Hebreus 12, 4. Ainda, Deus falando comigo e com você. É necessário resistirmos até o sangue. Mas, Paulo está dizendo assim, ó. E Deus falando para nós através de Paulo. Ainda não resististes até o sangue. E nem querem. Se eu perguntar, João, você quer resistir até o sangue? Sofrer muito? Quer, Saulo? Você quer, Simone? Você quer, Berenice? Gente, conscientemente é claro que não. Eu? Não. Não quero, não. Mas Deus, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Eu sei que a cada dia o Senhor vai me sustentar. Não preciso saber muito na frente, não, Deus. Basta o mal de cada dia. Eu quero viver hoje, eu quero resistir até o sangue hoje. Amanhã eu resisto de novo, depois eu resisto de novo, porque eu sei que o Senhor é fiel para completar a boa obra que o Senhor começou em mim. Eu não vou barrar a tua ação. Mas nós barramos, porque não nos humilhamos, porque não confiamos, o arrependimento fica bem distante, não alcançamos a misericórdia e o perdão, portanto não podemos ser purificados. E a purificação é o que conclui o processo de santificação. Não vou voltar nisso, mas assiste a pregação daquele sábado, a parte da tarde, que fala sobre o sacrifício do templo de manhã e de noite, todos os dias. E depois tinha a expiação do sumo sacerdote, que era a confirmação daquele trabalho que eles faziam durante o ano todo. É isso aí, irmãos. É isso que Deus quer falar comigo e com você nessa manhã. Nós precisamos resistir até o sangue para não pecarmos. Vou ler de novo. Não, ainda não resististes até o sangue combatendo contra o pecado. Se você se dispuser, Deus vai te ajudar a resistir, assim como ajudou o filho. Mas, se você se dispuser a essa obra, se dispor a ser tocado dessa forma. Porque 99,9% da igreja não se dispõe dessa forma, por isso não podem alcançar. Irmãos, o que cabe a mim como intercessor e responsável pela igreja, amor de Cristo, aos pés do Senhor, tem rogado por esta igreja. Não só por esses 144 mil que são responsabilidades direta minha, mas por todos aqueles, por essa mesma obra que Deus está efetuando no mundo. Dizendo, Senhor, eu não aguento mais essa troca. Esse povo precisa se posicionar e começar a viver. Deus não vai ficar te esperando, meu irmão. Existe um tempo. Existe um tempo de paciência, de benignidade, de beneficência, de mansidão de Deus, de domínio, mas tudo tem limite. Esse é o tempo de se permitir a humilhação. Agora, não retarde o processo. Não há garantias de que semana que vem eu possa estar aqui falando a mesma coisa com mais um tempo de misericórdia para tua vida. Se posicione. O chamado é agora. É para hoje. Já. Nós vamos adorar ao Senhor. Eu gostaria que você prestasse muita atenção em cada adoração que você vai efetuar ao Senhor nessa manhã. Porque dependendo da forma como você se dispuser ao Senhor, tendo entendimento do que é humilhação, você pode receber uma grande graça de Deus nessa manhã. Esse é o sábado,
É o dia especial, é o dia que Deus mais gosta de santificar o seu povo, porque a mente está toda voltada para Ele. Então há um acesso mais fácil ao seu povo, há condições favoráveis para você alcançar os propósitos de Deus. Então se dispõe. Se não houver disposição, não há recebimento. Depende de quem? De cada um de vocês. Amém? Vamos levantar e adorar o Senhor.